lanchonete da imprensa ainda tá aberta lá, Led? Passa por lá, tem um cachorro quente. Não é o objetivo. Não é o objetivo. lá tem um cachorro quente, se precisar, e se ficar ilhado por causa da chuva. Luiz e Led, nós mostramos antes... Olha o que ele tá desejando pra gente. Não, tô apenas aqui prevenindo vocês pro pior. Eu espero que não aconteça, não é o que eu tô desejando. Ô, Luiz, a gente também não espera de um jogador que faz, né, que poderia ter feito seu primeiro gol no Maracanã diante da sua própria torcida, que tem um gol anulado por uma falha. Nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui, antes desse nosso papo, que realmente a assistente se equivocou no que poderia ter sido o gol da vitória do Flamengo, né? Verdade, o Flamengo tem 2 lances para reclamar. O gol mal anulado do Hugo Moura e também um lance que a bola pega no braço do Luiz Paulo, lateral esquerdo do Volta Redonda. Seria um pênalti a favor do Flamengo. O que aconteceu foi o seguinte, o Flamengo colocou um time basicamente reserva dos titulares. Quem jogou dos titulares, Lédio? Dando uma olhada aqui na lista. Se você considerar o Arrascaeta titular, nem é titular, né? Nem é titular nesse momento. Só ele, né? E não Dos mais cascudos, então, jogaram Rodinei, Trauco, Pires da Mota, Arrascaeta e Uribe. Exatamente. No segundo tempo entraram Diego e René, aí o jogo ficou muito mais favorável ao Flamengo a partir da entrada do Diego e o Arrascaeta indo para o lado que ele gosta, o lado esquerdo. Agora, para quem não está acompanhando o Campeonato Carioca, o Volta Redonda e o Bangu são os 2 melhores pequenos. O Volta Redonda, antes de perder para o Bangu no meio de semana, o Bangu ganhou um confronto direto importantíssimo. O Volta Redonda vinha de 5 vitórias seguidas. Foi uma defesa que ficou nesses 5 jogos, 3 jogos sem levar gol. Então o Volta Redonda tem um time interessante, um time bem entrosado, um time que viria ao Maracanã para dar um certo trabalho. E o Flamengo, muito desfalcado por opção do Abel poupando titulares, entendeu que o time se desgastou contra a LDU. O Abel colocou vários garotos em campo, o Tuller, o Hugo Moura, colocou o Lucas Silva, o Vitor Gabriel, garotos, o próprio Ronaldo. Não... E assim mesmo teve o controle do jogo. No primeiro tempo, com mais dificuldade, que o Volta Redonda tinha mais fôlego, tinha contra-ataque com o Douglas Lima, tinha força no jogo aéreo com o artilheiro João Carlos, e o Volta Redonda deu mais trabalho no primeiro tempo. Assim mesmo, o Flamengo teve uma média de 70% de posse de bola no primeiro tempo, já finalizou mais. No segundo tempo, o Volta Redonda cansou. O Uribe perdeu essa ótima chance. O Flamengo teve 1 ou 2 oportunidades boas no primeiro tempo. Exatamente. O Flamengo terminou o jogo, já que o Luiz falou em finalizações, com 20 finalizações contra 7 Volta Redonda. A maior parte delas surgiu quando o Diego entrou no jogo. Como eu já disse, o Diego entrou no meio, o Arrascaeta foi para o lado esquerdo, o Rodinei ocupou a ala direita. Então o Flamengo ficou com uma linha de 3 ali, com Rodinei, Diego, Arrascaeta, com o Uribe na frente. Aí o controle do jogo foi absoluto. Vimos a chance perdida ali pelo Vitor Gabriel. Enfim, o Flamengo teve bons momentos no primeiro tempo. O Vitor Gabriel que saiu vaiado, a torcida do Flamengo sem paciência com ele, vaiou. Eu acho que é muito cedo para você contestar um garoto como ele, como o Lucas Silva, enfim, a pressão. O Maracanã estava relativamente cheio, 25 mil torcedores, já enfrentaram um clássico contra o Vasco. Enfim, eu acho que o torcedor não perdoou, o torcedor é assim mesmo, né? Agora, é muito cedo para você contestar o garoto. Agora... O Douglas Borges teve boa atuação, goleiro do Volta Redonda. Principalmente no segundo tempo. A pressão do Flamengo, a partir da entrada do Diego, foi muito forte. Volta Redonda não tinha mais válvula de escape, não tinha mais corredor, não tinha mais força para contra-ataque. Só levava a pressão, estava abraçado firmemente com o empate e conseguiu sair do Maracanã com ele. Por Volta Redonda é ótimo, ele continua brigando por uma vaga na semifinal da Taça Rio e fica à frente do Bangu pensando na classificação geral. Aí o pênalti do Luiz Paulo, segundo Leonardo Gaciba na central do apito, pênalti. E foi, porque ele não é um movimento natural, ele está com o braço aberto. A bola ia bater no Vitor Gabriel, mas ele está com o braço aberto. Mas ele está com o braço na frente antes. Exatamente, o pênalti aconteceu. Nessa aí o Flamengo também foi prejudicado. E aí o Diego já está em campo. Aí você vai ver muito lance do Flamengo. Flamengo pressionando. São os melhores momentos aqui no troca de passes. Flamengo finaliza mais. Ronaldo solta uma bomba da entrada da grande área. Tem bola no travessão na cabeçada de Fernando Uribe. Tem pressão, tem o Flamengo. Flamengo jogando como Flamengo. Exatamente. Nesse momento. A Arrascaeta cresceu no jogo, que foi pro lado esquerdo. Aí começou a aparecer muito bem. Quase faz um golaço de cobertura. O Douglas Borges faz uma defesa Foi na sequência do lance no travessão. Exatamente. Pressão total do Flamengo. Vai terminar com um toque Arrascaeta por uma grande defesa do Douglas Borges. Olha lá. Toque por cima. Quase, hein? Defesado. Uma defesa lindíssima esse Douglas Borges. Um goleiro que já é um goleiro do Volta Redonda já há 3 ou 4 anos. Revelado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro sempre... Muito bem, uma defesa impressionante. Desde que o Fábio chegou, o Rafael já está encaixotado ali no Cruzeiro. Difícil que o goleiro tenha chance no Cruzeiro, né? Exatamente. O Flamengo vem para a pressão final. Os lances do segundo tempo
Você não vê mais o contra-ataque do Volta Redonda, não vê mais nenhuma jogada de velocidade, o Volta Redonda todo encurralado, esperando o tempo passar, esperando o apito final, e o Flamengo massacrando, chutando de fora da área, tentando infiltração. Gol mal anulado. Gol mal anulado do Hugo Moura. Hugo Moura faz, o próprio Luiz Paulo dava condição, o mesmo Luiz Paulo do pênalti dava condição. O sinal dos garotos, esse que foi o que jogou mais. Jogou improvisado mais uma vez como zagueiro, mas jogou muito bem. Ele é rápido, ele se posiciona bem, ele vai na antecipação, ele não é tão alto para zagueiro, ele provavelmente não vai ser zagueiro, ele tem 1,77 m, mas ele vai ser um bom volante. Hein? Ele é volante. Um jogador que chuta bem de fora da área, se apresenta. Hoje, para mim, foi o melhor dos garotos. 0-0, amigos. Estamos aqui à inteira disposição, apesar da fome de Carmona. Ô, Luiz, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, com detalhe, esses lances reclamados pela torcida do Flamengo e também do Botafogo, né? Porque vocês destacavam aí que o Volta Redonda é o melhor dos pequenos, e hoje o Botafogo briga justamente com eles para poder... Acho que na pontuação já não consegue. No geral mais, já né? era. No geral tem que já chegar era. Barreto, no geral o Botafogo não chega. Mas o Volta Redonda é inimigo direto do Botafogo também, para chegar à semifinal da Taça Rio, né? Então, é que o Volta Redonda está no outro grupo. Volta Redonda está no outro grupo. Ah, não, tá certo. Então, o Volta Redonda só seria adversário se o Botafogo que está no grupo do Botafogo. Agora apareceram os grupos aí. O Volta Redonda vai ser bem provável que o Volta Redonda esteja nas semifinais. Um pequeno vai estar, porque o Botafogo, a não ser que o Botafogo ganhe a Taça Rio, mas é bem improvável, né? O Bangu tem 9 pontos. Ou a não ser que o Vasco ganhe a Taça Rio. Se o Vasco ganhar a Taça Rio, aí Flamengo e Fluminense fazem uma outra semifinal, o Vasco já vai pra final. Aí não entra pequeno. O regulamento tem disso, né? Aliás, os regulamentos dos estaduais... do Campeonato Carioca. Estamos mostrando aí os dois grupos, Fluminense e Volta Redonda, hoje seriam os classificados para a semifinal da Taça Rio, pelo grupo B. O Vasco já está na semifinal do Campeonato Carioca, né? E do lado de cá temos o Bangu na liderança e o Flamengo em segundo. O Flamengo que vai se classificar pelo número de pontos, né? Tanto que também pode se dar o luto. O Flamengo foi a 21 pontos. O Flamengo é o primeiro colocado no campeonato. Exato, não. O Flamengo é 21. Se o Botafogo perde para o Fluminense amanhã, ele fica com 4 pontos, o Bangu vai a 9, vão faltar só 2 rodadas, a situação do Botafogo fica praticamente irreversível. Pois é, eu narrei no meio de semana, Botafogo e Madureira. A situação do Botafogo antes dos confrontos era a seguinte: o Botafogo faria 4 jogos, precisaria de pelo menos 3 vitórias. Venceu o primeiro. O ideal é não perder amanhã pro Fluminense. Exatamente. No máximo, empatar. Vão voltar mais 2 pequenos pro Botafogo. Seriam 7 pontos nos 9 restantes. A situação é difícil. O Botafogo só resta esse caminho pro Botafogo, ganhar a Taça Rio. Ganhar a Taça Rio, se classificar aí para semifinais, passando pelo clássico com o Fluminense. Revendo então no detalhe os lances reclamados. Vamos lá. O Gaciba então já explicou. O problema é porque às vezes confunde a gente, né? A gente tem que ter todos os critérios em mente. Na questão do pênalti, né? O braço estar colado ao corpo não adianta se não for um movimento natural, né? Ele faz um movimento ali com o braço que toca na bola, não é isso? Olha aí, ó. O braço dele não está nem colado ao corpo. O direito que tá. O que bate é o esquerdo. O esquerdo está aberto. Esquerdo está aberto. Já era. Então já passou por esse critério. Exatamente. Já era. Não adianta. Aqui eu fico tentando assim, arrumar uma explicação. Se vier, por exemplo, um chute na direção do seu rosto e você colocar a mão na bola, é falta. Só que você vai fazer um Não movimento. é o movimento que você faria. Não. Né? Esse lance é interessante também, que são 2 jogadores de jogada, praticamente fechando a visão do juiz que está atrás deles, né? Difícil. Seria um lance, aqui de seria cima, um lance pro bandeira, né? Pra bandeira que errou. Seria o lance pra bandeira analisar. Aqui de cima eu tive, inclusive, a sensação de que a bola teria pegado no Vitor Gabriel. Eu não vi o toque de mão. Eu achei que o jogador do Flamengo tivesse interceptado a cabeçada do Roney. Só o replay, né, Luiz? Aí o time do Flamengo inteiro reclamou, falei, vamos dar uma olhada, o time tá reclamando. E aí, de fato, você vê que pega no braço do Luiz Paulo. Não é tão fácil, né? Mas a bola pegaria no Vitor Gabriel, né? Não é tão fácil. Com o VAR talvez se desse esse pênalti, mas no campo é difícil. Esse não é o tão próprio fácil. impedimento também foi... Mas o impedimento é mais fácil, né, Lofredo? O impedimento tá na linha dela. O impedimento talvez Então, mas a sensação que eu tive é que ela ainda estava procurando o posicionamento. Mas mesmo assim, eu acho que naquele posicionamento errado, é mais difícil ter impressão de impedimento do que de posição legal. Ela não tá na linha do... Ela tá na frente da linha? Ela não tá na linha do defensor, ela tá na linha dos jogadores do Flamengo, né? Eu acho que por isso ela não tá com o melhor ângulo ainda, ó. Tá vendo?
E ali ela perdeu, porque o jogador do Volta Redonda está indo para frente, enquanto o jogador do Flamengo entra na área, né? Nesse cruzamento ali, ela não estava posicionada. Mas é aí que o assistente tem que estar extremamente treinado. Exatamente. É nessa situação que o assistente tem que estar treinado. Não, é erro, Luiz. Isso aí não tem dúvida nenhuma. A gente só está tentando aqui identificar onde é que está o erro. E o erro provavelmente estava, né? Em não achar o melhor ângulo para ver a jogada. Ô Led, o Luiz, voltando assim pro esquema tático do jogo, o Arrascaeta mostrou alguma evolução para tentar brigar por uma vaga de titular na equipe ou não? É um jogo interessante para observar, né? Porque ele começou pelo meio e foi para a esquerda. Então dá para fazer essa comparação entre dois momentos, né? O que eu acho é que, perdão, Led, o que eu acho a respeito do Arrascaeta é o seguinte: enquanto ele não teve o Diego, o futebol dele não apareceu muito. Ele estava isolado e sozinho ele não estava conseguindo criar. A partir do momento que ele tem o Diego para dividir a tarefa com ele, aí ele melhora. Ele ganhou 2 presentes. Ele teve o Diego e foi pro lado esquerdo, que é onde ele rende mais. Aí ele rendeu, ele quase fez aquele golaço, ele participou, fez tabela com o Diego, fez infiltração, aí padeceu muito o Arrascaeta do Cruzeiro. Quando ele jogou pelo meio, Barreto, principalmente no primeiro tempo, a bola até passou bastante por ele, mas ele errou muito passe. E o primeiro tempo do Flamengo ficou devendo, né? Ficou devendo. Eu até falei, desse desconto. É um time que praticamente não joga junto, não tem entrosamento, não tem jogo coletivo. Você tem que dar esse desconto. Mas acho que o Arrascaeta poderia ter chamado o jogo mais para ele no primeiro tempo. Errou muito passe. Quando foi para o lado esquerdo, aí sim. Lembrou muito o Arrascaeta do Cruzeiro. Agora a questão é essa, né? O lado esquerdo é do Bruno Henrique. Aí ele vai ter que achar uma pergunta para você. O Bruno Henrique não consegue jogar pela direita? O Abel já botou e não rendeu tanto. Rendeu mais pelo lado esquerdo, muito mais pelo lado esquerdo. O Abel não pensa em mudar mais, não. Não, mesmo porque o Everton Ribeiro também talvez seja o melhor jogador do Flamengo. Exatamente. Na temporada, né? A impressão que me dá é essa. Ou é Diego ou é Arrascaeta. E quando ele joga pelo meio, ele não joga tão bem quanto pela esquerda. Mas a situação, vocês falaram sobre isso no Seleção ao longo da semana. Me dá clara a sensação, e eu concordo com vocês, que o Flamengo não contava com a permanência do Diego. Ele tinha contrato até o meio do ano, o Flamengo achou que ele iria para o Orlando. É o que eu acho. Contrato o Arrascaeta, bom. Sai o Diego, entra o Arrascaeta, ficamos na boa. Caiu, hein? Um jogador, entra outro, mais jovem. Só que aí o Diego ficou. O Flamengo certamente teve um aceno, ó. O Arrascaeta tem chance de sair do Cruzeiro. Caiu, hein? Vamos tentar. E rolou. Caiu. Caiu o quê? Caiu quem? É a pergunta. Um doce para quem adivinhar. É verdade. 3-0 no Caiu? derby. Quem caiu? Osmar Loz não é mais técnico do Guarani. Eliminado do Campeonato Paulista com uma derrota para o principal rival, uma derrota, né? 3-0. Uma derrota. E olha que o Brasileirão ainda não começou, hein? E o Brasileirão ainda mas nem o Carpegiani não passou no estadual do ano passado.